utopia médica. Então, ainda trabalhando dentro do aspecto cultural e filosófico, nós abordaremos o que hoje é a negação da morte e o que é uma utopia médica. A utopia médica, como vocês sabem da palavra utopia, é uma situação que não tem lugar. É um ideal quase inalcançável ou inalcançável, mas é uma orientação para onde se quer seguir. Nesse caso, nós temos uma utopia dentro da medicina, ocorrendo por forma da negação da morte. Mas quais as nossas atitudes frente à morte? A atitude secular, como o professor Benjamin Gomes já ressaltou, a morte vem como o fim, terminação, não há mais nada além disso. A atitude religiosa coloca uma morte como etapa, é um ponto em que há uma cisão e ali para frente você tem uma transformação. E você tem uma atitude agnóstica parcial. O agnosticismo ele preza o desconhecimento, não é? Ele se coloca incapaz de conhecer a morte na sua totalidade com confiança. Então ele vê a morte como a desconhecida. São várias formas de enxergar a morte. Nossa sociedade mistura essas três formas no dia a dia. E vocês tratarão os seus pacientes com essas três formas de visão de mundo. Normalmente, quando você lida com o paciente, ele vai se apresentar frente à morte negando-a ou, idealmente, fazendo a sublimação. A negação é um fato psicológico corriqueiro. Você dá um diagnóstico ruim para o paciente, ele te responde com a negação. Ele não acredita, ele quer buscar uma segunda opinião, ele não quer saber exatamente daquilo que você falou com ele. Ele tenta arrumar um escape, como se ele pudesse, né? Depois nós temos todas as etapas que incluirão, por exemplo, a aceitação, que é altamente desejável, que o paciente realmente compreende a sua situação de terminalidade, que ele virá a morrer, né? E aí ele aceita aquele evento na vida dele, um evento que na verdade é inevitável. Esse aqui seria o alvo desejável para a maioria das pessoas. Nós temos algumas escolas psiquiátricas, né, como a escola da logoterapia de Viktor Frankl, que já coloca um passo além, em que a pessoa consegue sublimar a ideia de morte e, seja por meio da religião, seja por meio de suas crenças pessoais, mesmo que seculares, ela enxerga um sentido na vida dela e dá um sentido até para a morte dela. Então esse seria até um ponto ideal de compreensão e de definição de um sentido para aquele evento que tanto assusta a todos nós. Na visão religiosa, a morte é uma etapa que faz sentido e é parte da biografia do que os que creem, né, na divindade consideram a alma eterna. Então, uma vez que a pessoa morre, ela passa de fato para uma outra etapa, uma outra situação, e aquela morte tem um sentido em si mesma. Na visão secular, isso aqui são polos. Nós não vivemos dentro desses polos, nós vivemos em constante tensão. Então, às vezes, nós tendemos mais para uma visão religiosa, às vezes mais para uma visão secular. A pessoa, ela não vem cristalizada. Mas, numa visão secular, a morte é um produto de uma restrição biológica manipulável. Então, a morte é um dado de envelhecimento celular, em que há uma programação para morrer após um determinado tempo e acúmulo de ácidos radicais livres e detritos no organismo. Então, tem várias teorias para isso. E a morte chega, então, como uma restrição biológica derivada do evolucionismo e das condições biológicas materialistas do ser humano. São dois polos. É claro que há realidade nesses dois polos do nosso dia a dia. E o que seria a utopia médica? Tá? A utopia médica é aquilo que eu delimito como um médico, a visão que enxerga o médico como provedor de uma salvação imanente. Espera-se do médico a capacidade de livrar a pessoa de todas as suas dores, todos os seus tormentos, da morte até. Há uma expectativa cientificista de que o médico poderá chegar ao ponto de dar a imortalidade ao ser humano. Isso deriva de um avanço tecnológico exponencial. A tecnologia nos deu ferramentas fantásticas, então nos leva a ter expectativas ainda maiores. Os limites antes considerados intransponíveis foram superados. Por exemplo, hoje em dia nós temos transplantes de órgãos. Antigamente você tinha um paciente com insuficiência renal, era uma declaração de morte. Aí você já tem todo o equipamento para poder fazer a diálise. Então teve toda uma conversa bioética,
se temos que fornecer diálise para as pessoas ou não, se isso não é uma medida muito heróica, muito exagerada. E aí, com a evolução dos tempos, nós observamos que isso se torna parte do cotidiano e da especialidade médica. Mas isso é uma superação fantástica de limites. Não se tinha isso antigamente. Imaginar uma pessoa com insuficiência renal numa diálise e depois recebendo um transplante renal realmente é algo revolucionário. As limitações nessa visão utópica médica dentro de um contexto secularista, essas limitações são produtos defeituosos de uma evolução aleatória e cega. Isso motiva algumas pessoas que defendem a utopia médica conhecida como transhumanismo. Essas pessoas defendem a ideia de que nós não podemos aceitar essas limitações do ser humano e temos que avançar além dessas limitações, porque afinal de contas essas limitações, a morte incluída, são falhas de fabricação, mas é uma fabricação aleatória e caótica, portanto ela não tem nenhum sentido inerente em si e ela pode ser manipulada, e nós então teríamos o direito e talvez a obrigação de pegar a nossa evolução em nossas mãos e dirigi-la para onde nós queremos. Essa é uma ideia que eu considero perigosa. Não estou sozinho em considerar essa ideia perigosa. Francis Fukuyama fala que é a ideia mais perigosa de nosso século, tá? Porque isso aqui nós mexemos na estrutura do ser humano, na nossa própria definição de quem somos, né? E você tem a concentração de poder para controlar a natureza. Isso vem desde Francis Bacon, né, que é um filósofo que pregava a ciência como ferramenta do domínio sobre a natureza para a intensificação, amplificação e otimização do prazer do homem e da utilidade de tudo voltado para o homem, para a sua felicidade. Então a ciência nasce desse projeto de controle de poder. Isso depois teremos algumas palestras que provavelmente tocarão nesses assuntos também. Mas isso compõe um quadro que gera realmente a expectativa da utopia médica. E então chegamos a uma dessas utopias, que é o transhumanismo, né? O transhumanismo, palavra dos seus fundadores, tem como objetivo levar o ser humano a um estado maior que o de humano por meio da tecnologia e do avanço científico, controlando e dirigindo o processo de evolução da espécie. Então, algumas das expectativas transhumanistas, inclusive, é imortalizar o ser humano por meio de um upload da sua mente em um grande computador. Aí seria a ideologia conhecida como singularidade, né? Mas, realmente, nós temos que parar de se perguntar de onde vieram essas ideias, às vezes que parecem derivadas de filmes de ficção científica, ideias tão fantásticas. Não são novidade. Essas ideias possuem raízes culturais e filosóficas, né? Essa ideia do transhumanismo e da ciência como salvação possuem raízes ao longo de nossa história. Então agora, a segunda parte dessa apresentação, eu vou mostrar um pouco dessas raízes. Inevitavelmente temos que falar da raiz materialista, que é encarnada por Demócrito e Epicuro, tá? Bem antigamente, na antiga Grécia. Os epicuristas e Demócrito entendiam que a natureza está livre de influência transcendental. Não há um além, há só o material, né? Essa é uma cosmovisão chamada por alguns pensadores de uma cosmovisão fechada. Não há nada que venha de fora e possa dar uma novidade. Tudo ali é uma mistura do que já está dado. Inclusive, muitos filósofos e pensadores daquela época acreditavam num cosmos que era eterno e ele não era criado, ele simplesmente era eterno, estava sempre lá e sempre estaria lá. Claro que eles não conheciam toda aquela teoria do Big Bang e dos últimos achados. O objetivo último do ser humano é prazer e satisfação, não há um objetivo transcendente. Então, Epicuro defendia que o objetivo da nossa vida é ter prazer. Isso aqui é estranhamente contemporâneo, né? Vocês observem que a tecnologia mudou, mas a mente do ser humano, ela se mantém, né? Os valores buscados e cultivados muitas vezes, e os tipos de pensamento. Tudo é fruto do acaso sem sentido próprio. Isso também é muito moderno. Não é tão moderno assim, isso é pré-cristão, né? Então tudo é fruto do acaso sem sentido próprio. Isso aqui fundamenta a visão, por exemplo, do transhumanismo, que prega que não tem nenhum sentido, o sentido é ter prazer, então nós podemos fazer tudo que a tecnologia permite para que tenhamos mais prazer, e se nosso prazer é viver eternamente sem morrer, que vivamos eternamente sem morrer nessa realidade imanente. Depois nós temos o gnosticismo. O gnosticismo, ele pregava que a realidade é má, é defeituosa,
nós sofremos na carne, o espírito é a coisa boa, o espírito é perfeito, né? E toda a matéria, toda a realidade material é corrompida e maligna, e o ser humano deve se livrar da impureza do material e alcançar a pureza espiritual por meio da iluminação provida por uma posse de certos conhecimentos e técnicas transcendentais esotéricas. O professor Benjamin Gomes falou um pouquinho dessa dualidade, né, da carne ruim e do espírito bom. É claro que isso eu vejo como polos, né, são ideias abstratas, e nós vivemos também numa tensão. O espírito, tanto o espírito quanto a matéria, entendida até por outros naquela época, eram bons e maus ao mesmo tempo, né? Mas o gnosticismo vê isso dessa forma. Isso a gente observa, por exemplo, no projeto da singularidade, em que o ser humano ele entende que o corpo dele está defeituoso, ele é um resultado de um processo cego de evolução aleatória e sem sentido, e aí a mente dele, ele quer eternizar a mente dele, a psique, o espírito, num computador, por exemplo. Então, na verdade, o gnosticismo antigo, ele encarna hoje em dia no transhumanismo de uma forma tecnológica, mas não deixa de ter aquelas raízes de pensamento que tinham aquele entendimento da realidade. Toda a matéria é ruim, então vamos salvar a nossa psique, como se o ser humano pudesse quebrar, dividir a psique do corpo. E na verdade não é assim. Quando a gente estuda medicina, a gente sabe que tem toda uma interação entre a psique e o corpo, e a coisa é muito mais complexa. Nós temos uma ressurreição do gnosticismo, dessa antiga heresia que combateu o cristianismo, né, dentro do milenarismo e da imanentização da escatologia. O que quer dizer isso? O milenarismo era uma crença de que alguns cristãos tinham, tá certo? De que o paraíso viria na Terra, ainda nessa Terra, do jeito que ela é, imanente. Quem observar os estudos teológicos tradicionais vai observar que não existe uma expectativa de paraíso na Terra. O que existe é a expectativa de destruição de tudo que é isso aqui e a criação de uma coisa diferente. Esse é o lado religioso. A expectativa milenarista acreditava, e entre eles um dos próximos do milenarismo era Joaquim de Fiora, né, um monge medieval. Eles acreditavam que por esforço humano o paraíso poderia ser encarnado na Terra, concretamente e fisicamente. Era uma ideia que foi combatida pela igreja, e o milenarismo é tido como uma heresia. Mas essa ideia do papel do esforço pessoal para a salvação da sociedade, ela prossegue, tá? Então, quando você tem o transhumanismo falando que a ciência proverá as ferramentas de salvação do ser humano, de eternização do ser humano e de cura de todos os males, você observa que realmente estamos dentro do pensamento milenarista. E o milenarismo secularizou, deixou de ter aquela ideia do paraíso religioso, e por meio das ideologias modernas nós temos então a salvação histórica imanentizada. Então, por exemplo, os socialistas e comunistas pregavam que você terá o paraíso na Terra, praticamente o super-homem encarnado, quando a revolução levar o proletariado a fazer a sua ditadura sobre toda a sociedade. Depois dessa etapa, haverá uma comunidade fraterna entre todos os seres humanos. Isso é uma visão religiosa escatológica. Eles claramente estão prometendo uma salvação imanente, né? Então você promete o alcance do paraíso terrestre por meio da luta de classes, por exemplo. Na verdade, eles pregavam que esse alcance desse paraíso terrestre era inevitável, ele aconteceria de qualquer forma. Então, esse milenarismo secularizado foi o passo seguinte desse milenarismo religioso e levou inevitavelmente à situação que temos hoje em termos de ideologia. Temos também o darwinismo e o evolucionismo naturalista, que repete antigas ideologias descritas, por exemplo, por Lucrécio e Políbio, tá? Em que o ser humano é fruto do acaso, e por Epicuro também, é fruto do acaso e da seleção natural, muitas vezes defeituosa, para prover um avanço relativamente raro. E a sobrevivência do mais forte é pregada, como uma realidade inevitável. Então nós vivemos dentro de um contexto ideológico que veio carregando todas essas ideologias e tensões de pensamento dentro da nossa sociedade. Acumulamos tudo isso para chegar então no cientificismo escatológico. O que é isso? É o pensamento que a ciência trará a salvação para a nossa sociedade e para a nossa vida humana. Quando você
coloca, por exemplo, Hans Jonas, é um filósofo que trabalha muito essa questão, ele observa que você não pode subverter a hierarquia e colocar o ser humano abaixo do progresso do conhecimento. Você não pode instrumentalizar o ser humano para promover o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser mediado pelo bem que faz ao ser humano ou o perigo que oferece. Então, por exemplo, o cientificismo, nós observamos que, hoje em dia, o que nós entendemos é que ele tem que ter um limite. Esse limite é um limite colocado pela ética médica, pela ética das demais profissões de saúde, pela ética em pesquisa. Mas o cientificismo escatológico tem como objetivo auxiliar o ser humano a dominar a natureza, e o domínio da natureza inclui o rompimento das barreiras naturais da espécie humana. Então nós teríamos a habilidade de controlar o processo de evolução. Isso é uma ideia fantástica, é quase a promessa da cura de todos os males por meio da genética e da biociência, e da manipulação de nanotecnologia e várias outras coisas que já são feitas hoje em dia. É claro que num grau que é muito longe do que se promete. A ciência poderá fornecer poderes sobre-humanos e até mesmo a imortalidade do ser humano pós-humano. E tem até a data da singularidade, em que o ser humano vai fundir a sua mente à tecnologia, conforme o Ray Kurzweil, se não me engano, prega no seu livro A Singularidade. Seria o ano de 2045. Isso são expectativas que remetem muito àqueles livros apocalípticos, aquelas pessoas que falam de profecias. São profecias quase religiosas mesmo, só que é uma religião cientificista. Então eu vejo que há toda uma linha ideológica de evolução que termina então nessa ideologia moderna chamada transhumanismo. E nós temos inclusive a nova eclosão do movimento eugenista moderno. Tá? Então a ressurgência após expectativas tecnológicas modernas e manipulação genética, da pretensão de nós consertarmos os defeitos dos nossos filhos que ainda não nasceram. Eu acho que até por meio da cultura popular todos nós temos uma leve noção do perigo que isso pode oferecer. Essa restrição da liberdade e da surpresa diante de uma nova vida. Você querer controlar totalmente uma nova vida. Então isso já entra na nossa sociedade, né, como um tema a ser discutido. Não, mas agora ninguém defenderia a eugenia. Não, as publicações em bioética têm vindo muitas vezes defendendo a eugenia, falando que a eugenia foi mal vista por maus exemplos que aconteceram. Há formas de você fazer uma eugenia mais bem pensada, mas isso tudo para mostrar que o debate bioético segue avançando nessas expectativas tecnológicas e oferecendo desafios que antigamente não existiam. Então, temos novidades promovidas pelo avanço da tecnologia. Essas novidades estão colocando problemas que nós nunca lidamos antes, mas o ser humano lida com esses problemas utilizando ideias antigas, expectativas antigas. O ser humano sempre teve medo da morte. Todos nós queremos a imortalidade. Ninguém abraça a sua morte com facilidade. Os mártires não fazem isso de graça, nem porque estão felizes. Então, são expectativas antigas, a religião oferece e oferecia respostas, mas agora nós temos o surgimento da ciência como uma nova possibilidade de oferecer respostas religiosas. Isso pode gerar um choque muito complexo na cabeça do ser humano, expectativas completamente irreais por parte da comunidade, que chega e tem acesso, por meio de informes culturais, científicos, dessas realidades que aos poucos vão acontecendo, né? Então o transhumanismo eu vejo como uma ideologia pseudo-religiosa, falsamente religiosa. As expectativas são classicamente religiosas. Há um provimento das expectativas por meio dos avanços científicos e tecnológicos, e a esperança na chegada de um estado terrestre paradisíaco livre da morte. Tudo isso aqui não deixa de ser um renascimento daquelas antigas ideias que surgiram inclusive como heresias dentro do cristianismo ocidental ao longo dos séculos de história. E vale lembrar da obra de Hans Jonas, que fala sobre a ética da responsabilidade. Frente aos novos avanços, nós temos que ter até um certo temor do que vamos fazer, porque a chance de estarmos manipulando uma coisa que nós não temos como prever o resultado é muito grande. E aí nós podemos acabar criando problemas muito maiores do que as soluções
que nós estávamos buscando. Obrigado.